Boa noite a todos. Todos estão me escutando bem? Bom, aqui estou. Na nossa vida, a gente tem algumas missões na vida da gente, né? Todos nós temos. E é engraçado que nada acontece por acaso na vida da gente, e realmente não acontece. Os vários acontecimentos de nossas vidas demonstram isso para a gente de várias formas. E nem sempre a gente consegue perceber essas intuições, essas mensagens que nós recebemos, justamente por conta da nossa vida corrida diária que nós temos. E eu sou professor e por ministrar aula do período noturno na universidade, nem sempre eu consigo vir aos dias de quinta. Aos dias de nas quintas-feiras. E hoje, inclusive, desde manhã, eu tinha para mim que hoje eu precisava vir de alguma forma. Por mais que eu estava preparando uma fala que eu tenho amanhã após o almoço, e estou preocupado com isso, por conta da mesa e tal, mas eu pensei assim, não, eu vou porque o meu compromisso primeiro é com Deus, automaticamente comigo mesmo, né? E engraçado que hoje, a hora que eu cheguei, eu percebi, eu senti, eu falei assim, gente, eu estou com a impressão que hoje eu estou aqui como se eu tivesse que falar, como que eu tivesse que proferir a palestra. E por incrível que pareça, eu estava ali sentado, tranquilo no meu cantinho, e o nosso irmão perguntou se eu poderia falar hoje, né? Se eu teria alguma fala preparada. Tem até que a gente tem de outras passadas, né? Mas quando a gente é pego de surpresa, a gente simplesmente fica meio que nervoso, meio que preocupado. Mas a espiritualidade amiga, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai maior, Deus, nos auxilia sempre em tudo que nós precisamos. E basta que nós confiemos nele e nos seus desígnios, que as coisas vão acontecendo da melhor forma possível. E é justamente por isso que eu nunca fui muito de, digamos que, negar trabalho. Porque isso é um trabalho. Isso faz parte de uma das minhas missões nessa vida em que eu me encontro. Que é falar sobre Jesus. Falar sobre os seus ensinamentos. Sobre esse amor maior que ele veio e de forma tão serena, a partir de seus exemplos, demonstrou para a gente o que fazer e como fazer. E nem sempre a gente consegue, dado o nosso estado de evolução. E é justamente por isso que nós estamos onde estamos. E quando ele falar sobre alguma coisa, um dos primeiros capítulos que me veio à mente é falar sobre o capítulo 11, que é o amar o próximo como a si mesmo, que entra numa das maiores leis divinas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente fala a si mesmo, significa que nós precisamos nos amar. Nós precisamos cuidar de nós, do nosso espírito, do nosso corpo, que Deus nos deu, para que pudéssemos estar aqui hoje, nesse processo de evolução. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa escola imensa, nessa pátria onde nós vivemos, aprendendo diariamente. Mas antes da gente falar de fato um pouquinho sobre esse amor maior que Jesus Cristo nos exemplificou tão bem em sua estada aqui, eu vou cantar um trechinho de um pequeno refrão. E a partir do segundo, em forma de oração, eu gostaria que vocês me acompanhassem. É a mesma coisa, que diz o seguinte: Jesus, 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 Jesus.
Todo mundo. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui hoje, proferindo a sua palavra, os seus ensinamentos, a todos nós que aqui estamos. Que possamos nos despir de qualquer anseio, de qualquer pensamento ruim, de qualquer ansiedade, para que possamos refletir sobre o amor que temos e que podemos oferecer a todos aqueles que se aproximam de nós. Obrigado, meu Deus. O capítulo 11, cujo título maior é Amar o próximo como a si mesmo, trata de vários assuntos, todos voltados ao amor. É esse amor maior, não esse amor entre duas pessoas, entre um casal, mas esse amor que temos ou que deveríamos ter para qualquer pessoa que se aproxime de nós. Independente se conhecemos essa pessoa ou não conhecemos. Ele trata sobre o maior mandamento, que é esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. E isso é tão forte, essa parte, porque para medirmos a nossa capacidade, os nossos atos, para sabermos se estamos fazendo aquilo que precisamos ou não, de acordo com os ensinamentos de Deus, primeiro é analisar esse amor que nós temos, se nós estamos exalando esse amor que Deus nos deu. E segundo, verificar se nós estamos fazendo ao próximo o que gostaríamos que esse próximo fizesse com a gente. Se a gente começar a fazer uma autoanálise diária sobre as nossas atitudes diárias, sobre esse deixar às vezes de falar mal do outro, ou deixar às vezes de proferir algumas críticas destrutivas em relação a alguns acontecimentos, em relação a algumas pessoas, tendo como base o que nós somos, o que nós já fomos em vidas pretéritas, ou às vezes até mesmo nessas vidas que nós estamos, vai se tornando na realidade mais fácil da gente verificar até que ponto eu estou indo para o caminho correto ou não. Até que ponto eu estou utilizando da lei do livre-arbítrio que Deus nos dá, estou tomando a rota adequada, que é essa rota do amor, da caridade, da fé, da resignação, da humildade que nós precisamos ter para passar por algumas provações que às vezes nós passamos. Até que ponto nós estamos exercitando todas essas características, essas dádivas que nós temos, que nós recebemos, quando encarnamos aqui, até que ponto nós estamos exercitando esses carismas que nós temos, esses dons, até que ponto nós fazemos isso? E se não estou fazendo, por que eu não estou conseguindo? Quais são as minhas atitudes nesse exato momento, nesse período em que eu me encontro? Quais são as atitudes que estão atrapalhando eu exercer todos esses carismas que eu tenho? Daí a importância dessa autoanálise. Daí a importância da gente se ater ao Evangelho de Jesus Cristo, aos seus ensinamentos, para a gente poder tentar viver mais tranquilo, viver mais em paz, ajudando a si mesmo e ao próximo. Lembrando que para que eu ajude o próximo, para que eu possa ajudar o próximo, eu preciso estar bem comigo mesmo. Como que eu vou ajudar o próximo, sendo que eu mesmo não estou bem? Nós não podemos esquecer que o nosso primeiro compromisso, quando nós encarnamos, quando nós aqui encarnamos, é conosco. Nosso primeiro compromisso. A primeira pessoa que eu sou responsável de fazer com que evolua de alguma forma é a gente mesmo. E automaticamente, se eu estou trabalhando para a minha evolução, eu estou de forma natural, de forma tranquila, contribuindo para a evolução daqueles que estão à minha volta. A começar pelo nosso seio familiar,
onde nós nascemos. Uma vez que, se nascemos onde nascemos, é porque tivemos que nascer ali. Ou por escolha, ou por necessidade. A questão é, se estamos onde estamos, é porque deveríamos, ou melhor, porque devemos estar onde estamos. E é justamente por isso é que nós precisamos exercitar essa aceitação nossa diária. Aceitar-me de acordo com os meus problemas e tentar modificá-los, melhorá-los de acordo com os ensinamentos de Cristo. Aceitar o outro como ele é, porque existe a lei do livre-arbítrio, e tentar ajudar esse outro da melhor forma possível. E não é ajudá-lo brigando com essa pessoa, falando, olha, você está errado, você não pode fazer isso. Porque quando nos dirigimos a uma pessoa com a intenção de ajudá-la e a criticamos dessa forma, a tendência, pelo nosso grau de evolução, é ficarmos chateados. E à medida que ficamos chateados, nós não conseguimos, infelizmente, pensar de acordo como deveríamos, de acordo com os ensinamentos de Cristo. E exercer esse amor maior que Deus nos deu, que todos nós temos plantado aqui, para que possamos fazer isso, a gente precisa exercitar outras dádivas que nós temos, que é a paciência, que é a caridade. E não é só aquela caridade de dar uma comida, uma roupa, não. Essa caridade do entendimento, da oração, do abraço amigo, do olhar amigo, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, ou do simplesmente silenciar-se no momento certo para que a fogueira não aumente cada vez mais em determinado contexto. Em quantas situações que, em vez de nos silenciarmos, nós acabamos fazendo o quê? Colocando mais lenha na fogueira. Infelizmente. E por que estamos fazendo isso? Porque não paramos para pensar. Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Todos nós temos esse amor que está escrito aqui e que Deus nos possibilitou. Todos nós temos. Por mais que às vezes as nossas tendências sejam um pouquinho ruins, vamos dizer assim. Mas nós temos esse amor aqui. E todos, de uma forma ou de outra, estão em busca dessa felicidade, desse amor pleno, dessa vida abundante de tranquilidade, de paz que todo mundo quer. Só que por falta de exercitar todas essas características que todos nós temos, às vezes a gente não consegue chegar perto disso. E perto, porque esse amor pleno, essa felicidade plena, essa paz sem explicação, só daqui milhares e milhares de séculos, se Deus quiser, todos nós estaremos nesse plano espiritual. Em um mundo em que nós já não teremos que passar por todas essas provações e expiações que nós ainda precisamos passar. Porém, devemos também agradecer a Deus. Agradecer por estarmos tendo a oportunidade de recomeçar. A oportunidade de recomeçar a cada dia. A cada segundo. A cada milésimo de segundo nós temos a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Eu fiz algo errado hoje? Tá, fiz. Me arrependi? Ótimo. Se não me arrependi, vamos tentar arrepender. Mas vamos tentar arrepender de verdade. E além desse arrependimento, é tentar fazer diferente. Esse é o recomeçar. É verificar o erro e tentar a partir de então mudar os comportamentos. Buscar para si, atrair para si sentimentos de amor, sentimentos de caridade, de fé. Que é o que nós precisamos buscar para a gente. Precisamos sempre exercitar. Assim como devemos exercitar o físico, esse corpo físico, matéria, que nós precisamos exercitar para não ficarmos sedentários, para termos uma vida mais tranquila, com menos doença,
nós também precisamos exercitar todas essas características para que nossa alma se engrandeça, para que nossa alma encarnada possa evoluir sempre a cada dia. E quando terminarmos o nosso momento, o nosso período nessa vida que nós estamos, quando chegarmos no outro plano, que cheguemos lá com mais tranquilidade, com pelo menos um pouquinho de consentimento de dever cumprido. Não é gostoso quando a gente tem uma tarefa muito importante para fazer e quando a gente termina de fazer, a gente sente aquela sensação gostosa de, sabe, né, dever cumprido? Imagine que maravilha. Quando cumprirmos nosso período aqui, nós chegarmos no plano espiritual para o qual nós vamos e tivermos essa sensação de dever cumprido. Essa é a questão. Para que nós possamos sentir esse amor pleno, essa sensação, esse sentimento de dever cumprido, nós precisamos de quê? De exercitar, de colocar em prática esse amor que Jesus nos presenteou há muitos e muitos séculos e nos presenteia dia a dia. Em relação a essa lei do amor, os Espíritos instruem da seguinte forma: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Isso é fato. Se buscamos em Moisés, depois Jesus Cristo e com o advento do Espiritismo, nós verificamos que, a partir da vida de Jesus Cristo e com o advento do Espiritismo Consolador, nós temos uma visão muito distinta daquela de Moisés na época. Por quê? Moisés naquela época precisava aplicar leis mais rígidas, porque dada a evolução daquele povo daquela época, se não fosse assim, eles não escutariam, dado o seu momento de evolução. Com Jesus, a sociedade já estava um pouco mais tranquila, mais passível de receber os ensinamentos. Ainda assim, aconteceu tudo o que aconteceu. E com o advento do Espiritismo, lá em 1800 e alguma coisa, a sociedade passava por um processo, por um período de evolução, de transformação em todos os setores das artes, da ciência. E automaticamente as pessoas também já começavam a ter uma outra visão de tudo aquilo que acontecia. E sentiam a necessidade de modificação, sentiam a necessidade de mudança de postura, de mudança de comportamento. Porque nós, naquele momento, já recebíamos as intuições de que precisávamos exercer o bem de alguma forma, precisávamos fazer o bem de alguma forma, precisávamos amar mais do que matar. Certo? E de lá para cá, houve uma evolução exorbitante, maravilhosa. E a cada acontecimento que acontece na sociedade, as guerras em alguns lugares ainda, infelizmente, demonstra, às vezes, algumas catástrofes ambientais. Com esses fatos, nós percebemos o quanto nós temos esse amor no coração. Porque quando acontece alguma coisa assim, todos ajudam. Todos vão em busca e tentam ajudar de alguma forma. A compaixão que cada um de nós tem plantada no coração é como se fosse uma chama, ela acende. E sentimos perto a dor, pelo menos semelhante àquela que o nosso irmão está passando. E várias pessoas que têm condições, de alguma forma, vão e ajudam essas pessoas que estão passando por dificuldade. E por que passamos por essa dificuldade? Porque, infelizmente, em decorrência do nosso grau de evolução, na maioria dos casos, não todos, nós só aprendemos pela dor. Nem sempre aprendemos pelo amor. Quantos de nós buscamos as religiões de um modo geral, a casa espírita em momentos que estamos passando por dificuldades? Quantos de nós buscamos as religiões de um modo geral, a casa espírita em especial, em momentos de amor?
Na maioria, buscamos quando estamos passando por alguma dificuldade. Isso é normal. Nós não devemos e não podemos criticar mas a pessoa só vem... Não. Graças a Deus que as pessoas vêm ou vão para alguma religião, seja ela qual for, em momentos de angústia. Porque é o momento ápice, que não dá mais para ficar quieto, que a pessoa precisa buscar uma ajuda espiritual. Ele precisa dessa ajuda que Deus nos dá. Basta que nós queiramos. Basta que nós queiramos ser ajudados. Deus, em sua infinita bondade e justiça, está pronto para nos ajudar. Por vários meios. E um deles que nos ajuda constantemente é o nosso anjo da guarda, que está diariamente conosco. Às vezes ele fica pertinho da gente, às vezes ele fica mais longe um pouco. Mas por que às vezes ele fica longe um pouco? A realidade não é ele que fica longe, é nós que ficamos longe dele. E ele, como muito respeitoso que é, quando ele percebe que nós não estamos dando muito bola, não queremos muita companhia dele, ele fica no cantinho dele. Mas basta que emitamos um pequeno rudimento de pensamento de ajuda e que ele está do nosso lado para nos ajudar da melhor forma possível, com as melhores intuições, com as melhores decisões. Cabe somente a nós entender essas intuições, essas mensagens que nós recebemos. Para isso, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, olhar para dentro do nosso coração e pedir o auxílio que se precisa, a força que se precisa, a fé que se precisa, a caridade que se precisa. Devemos pedir a Deus, não para que Deus resolva os nossos problemas, mas para que nos dê a sabedoria necessária para lidar com esses problemas e solucioná-los. Olha quanta diferença às vezes faz as palavras que nós preferimos quando estamos fazendo algum tipo de oração. Quando oramos, são formas de exercer esse amor maior. Quando oramos por nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, quando estão também às vezes em suas casas, doentes. Como devemos orar? Bom, não existe receita mágica. Existe aquela oração que se faz com coração, com amor, com verdade. Mas, sobretudo, aquela oração que a gente pede para Deus assim: meu Pai, cuida daquele nosso irmão da melhor forma possível. Se for prova que ele está passando, ou algum tipo de expiação, que ele receba a força necessária, a resignação necessária para passar por esse período que talvez esteja programado para ele. Se não for, meu Pai, dê a cura que ele tanto almeja. E assim vai. Devemos pedir a Deus com muita fé, com muita vontade. Porque essa fé, que é a união dessa vontade, essa capacidade nossa de emitir, de irradiar amor, de paz, de bondade, de cura, ela é tão grande, ela é tão forte que nós não temos noção. Nós não temos noção da capacidade de emissão de pensamento que nós temos. Nós não temos essa noção. Deus nos deu um poder tão grande que se emitirmos pensamentos de amor, de caridade, de cura para o irmão que está doente, para o irmão que está precisando de um tipo de ajuda em especial, a gente consegue chegar até lá. Mas para isso a gente tem que primeiro acreditar, ter fé em Deus e nessa capacidade que Ele nos deu e pedir o auxílio necessário que precisamos e que o nosso irmão também está precisando. E é isso que nós devemos fazer sempre. Essa é uma das formas de amor que nós podemos exercer com o próximo, consigo mesmo, pedindo a serenidade necessária que nós necessitamos diariamente, em casa, no trabalho, na casa, em qualquer lugar, de forma que aqueles pensamentos ruins que às vezes vêm até nós, que nós mandemos embora, que não aceitemos esses pensamentos ruins,
porque eles não fazem parte de nós. Se já o fez em algum momento do passado, fez. Fez é passado. Não faz mais. Nós temos esse livre-arbítrio de não aceitar esses pensamentos ruins. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem em vez de fazer o mal. Observem que, como eles dizem que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor resume tudo. Se temos amor e exercitamos esse amor, automaticamente nós conseguimos ter mais humildade, exercitar a caridade. Aprendemos a ter mais fé, aprendemos a entender mais tudo aquilo que acontece à nossa volta. Não amor no sentido vulgar do termo, como é divulgado e pregado em todos os meios de comunicação, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que, no seu início, o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos. Em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Então observem, e em decorrência do mundo em que nós estamos, que é um mundo de expiações para muitos e provas também para muitos, nós temos que lutar sempre. Lutar contra o quê? Uns instintos, que é a característica da matéria. Lutar contra os nossos instintos ruins e exercitar esse amor, essa caridade, essa paciência, que às vezes nós não temos em algumas situações, para que possamos, para que consigamos, no caso, evoluir. Para que o nosso espírito, ao sair dessa matéria que nós estamos, como eu disse, sinta a sensação do dever cumprido, pelo menos nessa encarnação. Mesmo que tenhamos que vir em outras 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, não sabemos quantas mais, mas que tenhamos a oportunidade de vir, mais melhores. Mais não, melhores. Melhores do que nós já estamos. E vamos pensar do lado bom da coisa. Olha que bênção. Nós passamos por problemas diários, passamos.
já passamos por muitas provações, às vezes estamos em algumas expiações muito específicas. Mas olha que bênção. Tomemos como exemplo nós que estamos todos aqui. Às vezes nós podemos pensar, nossa, mas eu tenho uma vida tão difícil, tantos problemas, tarará e tarará. Aí a gente tem que parar para pensar, opa, será que eu tenho uma vida difícil mesmo? Olha que bênção. Nós estamos aqui hoje, na casa de Cristo, porque essa é uma casa de Deus, de Jesus Cristo. Estamos tendo a oportunidade de rever, de refletir sobre nossas atitudes. Estamos tendo a oportunidade de refletir sobre esse amor que nós temos plantado no nosso coração. Estamos todos muito bem vestidos. Talvez alguém fale assim, minha roupa está rasgada. Nossa, que bom, está rasgada de sinal que você usou muito e tem ela para usar. Algumas pessoas não têm essa roupa para usar. Algumas pessoas não têm sequer coragem, às vezes, de entrar num lugar como que nós estamos, porque essas pessoas se sentem inferiores. A gente sabe que não é, mas às vezes, dado o momento em que ela se encontra, ela se sente. Algumas pessoas não têm aquele pãozinho no café da manhã. Que sal, o arroz, o feijão, a carne do almoço. Tem gente que não tem um lugar num dia de chuva desse para poder se abrigar. Tem gente que está doente fisicamente, automaticamente, alma, na maioria dos casos, tão doente que acha que já não tem mais saída para o seu problema. E daí eu lhes pergunto, será que realmente nós temos problemas? De 2 em 2 meses eu tomo um remédio por conta de um problema que eu já tive, né, doença de Crohn, intestino, tive que passar por algumas cirurgias e tal. Aí eu tomo esse remédio de 2 em 2 meses para não deixar essa ulceração dar em alguma parte do intestino mais. E da última vez que eu fui tomar esse remédio, estava eu lá. Sentei lá no hospital, lá no UPA, né, que eu tomo lá. E daí eu sentei lá naquele lugar, várias pessoas estão lá para tomar um medicamento. E tinha um senhor que estava sentado lá do outro lado assim, um senhor já de idade, cabelos brancos já, aparência que já viveu muito tempo, né, aqui. E lá ele estava. E eu percebi que ele saiu de uma cadeira, foi para outra cadeira. E eu não sei porquê que eu estava observando ele, né? E aí ele passou para outra cadeira da frente assim. Aí desocupou aquela cadeira, ele passou para outra cadeira. Aí desocupou a que estava do meu lado, ele sentou do meu lado. E puxou conversa comigo, conversa vai, conversa vem, conversa vem. Eu descobri que aquele senhor já havia passado por um problema de câncer e que naquele dia ele estava, naquele momento, né, e são quase 1 mês e meio atrás, ele havia descoberto que estava com câncer nos ossos, se não me falha a memória. Isso mesmo, nos ossos. E que por conta disso, e no rim também, no fígado e nos ossos. Pensa só a gravidade. E aparentemente ele estava uma pessoa muito tranquila, para ver o que são os ensinamentos. E ele todo dia, ele tem, né, eu acredito que tem, não sei como ele está, ele tem que ir até lá para poder receber remédio para dor, todo santo dia, na veia, para poder aguentar, porque não sei se vocês sabem, mas a dor do câncer nos ossos é muito forte, né? Dizem que a dor é horrenda, é tamanha. E é tão engraçado que na minha conversa com aquele senhor, eu tentava às vezes falar com ele da forma mais tranquila possível e proferir palavras de amor, de caridade, de forma muito espontânea, né? Mas, na realidade, eu sentia que ele estava, naquele momento, eu sentia que ele estava até com mais força do que eu. Porque ele estava numa serenidade, numa tranquilidade, numa aceitação daquilo que ele estava passando. Às vezes ele falava assim, não, às vezes eu começo a ficar triste e desesperado, mas eu me lembro de outras pessoas que estão pior do que eu.
Nossa, aquilo na hora eu comecei a arrepiar, e nesse exato momento também, porque eu falei, gente, que maravilha, eu pensei, que bênção. Isso é uma bênção, gente. Sabe por que é uma bênção? É porque ele está passando por uma provação, possivelmente já estava programado, e ele está passando com resignação. Ele está tendo paciência e lutando de todas as formas para ter uma qualidade de vida melhor, da melhor forma possível, nesse período em que ele se encontra. E eu falei assim, os filhos do Senhor trouxe o Senhor até aqui? Ele falou assim, não, eles me trazem tudo, mas eu quis vir sozinho, porque graças a Deus eu ainda estou bem, então eu preciso andar, preciso movimentar. Eu falei assim, o Senhor está certinho mesmo, e realmente, né, naquele momento eu estava. Eu falei, como o Senhor lida com a dor? Ele falou assim, não, dói bastante, mas eu venho, tomo remédio, e as enfermeiras me ajudam, eu me dou muito bem com todas elas, e realmente, ele conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, e todo mundo conversava com ele. E olha que graça isso. Ele está passando pelo que possivelmente ele tem que passar, da melhor forma possível. E me veio esse exemplo na cabeça para a gente parar e pensar um pouquinho. Ou, será mesmo que eu tenho problema? Será que aquela falta de paciência que às vezes eu tenho no meu trabalho ou em casa, porque alguém não fez o que eu gostaria que fizesse, isso é problema, será? Só para a gente pensar um pouquinho. Só para a gente pensar um pouquinho. Que tipo de problema que eu tenho? Será que não é hora já de arregaçarmos nossas mangas e lutar como se fosse o último dia dessa vida que nós nos encontramos, dessa encarnação que nós nos encontramos? Para que o dia que cumprirmos nosso tempo aqui, a gente chegue lá com a nossa sensação de dever cumprido? Essa é a questão. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar exercitar esse amor que todos nós temos no coração. Exercitando, gente, a paciência. Sempre. Vamos exercitar essa paciência. Vamos irradiar, fazer o possível para irradiar esse amor maior que nós temos no nosso coração. Vamos tentar da melhor forma possível praticar essa caridade que nós somos capazes. Vamos emitir energias salutares de amor sempre. E que nós possamos ir para casa hoje, num dia de quinta-feira, que possamos ter um restante de semana abençoado, um final de semana maravilhoso e uma outra semana posterior automaticamente melhor ainda. E vamos começar a olhar essa vida nossa que nós temos maravilhosa, que Deus nos deu, com olhos de quem acabou de nascer, de uma criança, com a pureza de olhar de uma criança, com o estado espiritual de uma criança, pronto para receber ensinamentos de amor, de caridade. E ao receber isso, aceitar esses ensinamentos, essas intuições de amor, de bondade, de fé que nós recebemos, para que a gente possa colocar em prática e exercitar. Eu convido todos agora, para que fechem os olhos, para a gente poder fazer uma oração com muita tranquilidade. Fechem os olhos, acerenem os corações e peçamos a Deus o auxílio que nós precisamos, a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda em especial, para que nos acompanhe sempre e nos intua sempre nas melhores ações e decisões. E agradeçamos a Deus por estarmos aqui hoje. Agradeçamos a Deus pela casa que temos, pelo pão de cada dia, pelo trabalho que temos, por esse corpo que nós temos, essa voz que nós temos. Agradeçamos por tudo, e por termos tido a oportunidade de aqui estar. Obrigado, meu Deus, por todos os ensinamentos que o Senhor nos dá diariamente. E pedimos ao Senhor que nos propicie a sabedoria necessária e o entendimento para lidar com toda e qualquer adversidade da vida. Para que possamos passar por essa vida que nós estamos, por essa encarnação que nós estamos, da melhor forma possível, para que possamos evoluir sempre e exercitar sempre esse amor
que o Senhor plantou em nossos corações. E para finalizar, ainda em oração, voltemos àquele cântico que diz assim: Jesus, 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 Jesus. Agora todo mundo. Jesus, 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 Jesus. Muito obrigado a todos pela paciência, que tenhamos uma noite abençoada e descanso. Assim seja.